Eu queria abordar um assunto hoje que é bastante polêmico entre os dentistas. Na verdade, um assunto que opõe duas classes da mesma profissão. De um lado, o dentista que presta serviço, que não tem uma clínica odontológica, não é? E que vende a sua hora, vende o seu trabalho para uma clínica ou consultório. E do outro lado, o dentista que é proprietário de uma clínica ou de um consultório odontológico. O que eu tenho percebido nos últimos tempos? Na verdade, essa situação de prestar serviço para uma clínica odontológica, isso muitas vezes tem, vamos dizer assim, revoltado um pouquinho o dentista prestador de serviço. Por quê? Porque ele se sente muitas vezes explorado, não é? Ele dedica muito tempo, ele dedica muito esforço para aquela clínica, para aquele consultório onde ele presta serviço, e ele não acha que está sendo bem remunerado ou remunerado de forma justa. O que acontece muitas vezes? O dentista que ele é prestador de serviço, ele basicamente recebe ou por hora de atendimento, ou por uma diária fixa, não é? Ou por comissionamento. E nesses três casos, ele se sente injustiçado porque ele acredita que o valor que ele receba não é justo e condizente com o esforço que ele faz. Eu não estou aqui julgando a visão dele. Eu gostaria também de mostrar agora a visão do contratante, ou seja, do dentista que contrata esse prestador de serviço, né, para realizar os tratamentos, os procedimentos na sua clínica odontológica. Olhando para o lado do empreendedor, olhando para o lado do dentista contratante, a gente precisa perceber também e entender que se ele contratasse esse dentista, o custo seria muito alto para a clínica dele, né? Porque não é só o salário do dentista, nós temos todo um encargo que muitas vezes representa, no final das contas, só o encargo 50%, 60%, às vezes até mais, do salário do profissional. Então, para a clínica odontológica, contratar um dentista representa uma despesa muito alta. Nós precisamos entender isso também, né? E lógico, por outro lado, o dentista que presta o serviço muitas vezes não é remunerado da maneira que ele gostaria, ou seja, ele recebe menos. O que fazer nesse caso? Se for o seu caso, dentista, se você for o prestador de serviço, você não está satisfeito em receber esse valor diário, ou você acha que o comissionamento que você recebe é muito pouco, né? O que eu sugiro para você? Que você pare de ter um comportamento de empregado e comece a desenvolver em você uma visão e um comportamento de empreendedor. Tudo bem, às vezes você não tem condição financeira de ter a sua própria clínica exatamente pelo alto custo, né? Talvez você não queira ter a sua própria clínica para evitar dor de cabeça com funcionários, com pacientes, com a questão burocrática, impostos e assim por diante. Eu entendo perfeitamente também a tua situação. Mas isso não impede você, por exemplo, de alugar um consultório, uma sala dentro de uma clínica. Você pode muito bem alugar por dia ou por hora essa sala, esse consultório dentro de uma estrutura já montada, e aí você ter os seus próprios pacientes, você ser o dono da sua agenda e você ter o pleno controle da tua receita. Você deixa de ser remunerado por alguém e passa a receber direto dos seus pacientes. Se você não está satisfeito em ser um, entre aspas, funcionário da clínica sem ser de fato, porque você não tem a carteira assinada, né? Você não está contemplado com a CLT, você não tem direito a 13º, FGTS, as férias remuneradas, assim por diante. Então eu sugiro a você pensar exatamente em se tornar um empreendedor sem obrigatoriamente ter a sua própria clínica, né? Eu tenho certeza que aí na tua cidade tem muitas clínicas que alugam um consultório. Tem muitos consultórios que alugam um dia inteiro, algumas horas. E acho que é legal você experimentar, né, essa possibilidade. Tá? Por quê? Porque aí você tem a sua própria agenda, você fica dono da situação, né? E tudo que entra é seu. Você negocia direto com o seu paciente, tá certo? Logicamente que você vai ter os seus custos de aluguel, né? Mas o paciente é teu, tá?
Então aí você não tem mais alguém que remunera você, é o paciente diretamente para você. Eu acho que é interessante você fazer esse experimento, tá? Até para perder um pouco a visão do empregado, né? Eu acho que a tendência hoje em dia é exatamente isso, os funcionários, os empregados se tornarem dono do seu próprio negócio. Tá? E como eu disse para você, não obrigatoriamente você precisa ter uma clínica ou um consultório, você pode alugar. Então naquele dia, naquele período, o consultório é seu. E olha que bacana, muitas vezes você pode usar a própria estrutura da clínica na qual você está alugando aquela sala. Ou seja, utilizar o serviço da secretária, né? Utilizar toda a estrutura da clínica, o sanitário, muitas vezes o software da própria clínica e mais alguns serviços que ele pode disponibilizar para você. Então o teu custo acaba sendo muito menor do que você ter uma clínica, um consultório. Porém, você passa a ser dono daquele espaço durante aquele tempo. Eu acredito que isso vai te trazer uma satisfação maior, porque a rentabilidade sua com certeza vai ser maior. Tá? Você não divide mais o que você receberia com o dono da clínica. O dinheiro que você recebe é seu. Você vai ter sim algumas despesas, não é? Mas você vai ter um faturamento maior. Só que isso vai exigir de você um esforço maior também, porque daí é você quem tem que correr atrás dos seus pacientes. Tá? Eu acho que essa é uma experiência bacana até para você, de repente, se preparar para que um dia você possa ter sua própria clínica. É um experimento, é um laboratório. Né? Se você pensa futuramente em ter sua própria clínica, faça esse teste por algum período, né? Por alguns meses, por um ano, tá? Até para você experimentar um pouquinho o que é ser um empreendedor. E você faz isso de uma maneira um pouco mais segura, porque você está alocando a sala. A qualquer momento você pode desfazer o contrato, ir embora e procurar um outro local. O risco é menor. Você, por exemplo, não tem risco trabalhista, porque a secretária não seria sua, seria da clínica que está alugando espaço. Tá? Essa é a sugestão que eu dou para você. Talvez fazendo isso você passe a entender um pouquinho melhor a situação do dentista contratante, daquela pessoa que é o dono da clínica e que hoje está contratando você. Você passa a sentir um pouco na pele as dores, os problemas de um empreendedor. Tá? É a dica que eu dou para você hoje. Eu acho que se você topar esse experimento, é capaz que no final do mês você tenha uma remuneração muito melhor. Okay? Eu sou o professor Fábio Akura, eu sou consultor de dentistas. Um forte abraço.